Com você essa noite. Lá no Antigo Testamento tem um livro lá que é apenas um capítulo. É o menor livro do Antigo Testamento, mas ainda que seja um pequeno livro, a sua mensagem é muito grande e poderosa e extremamente atual para todas as épocas da nossa vida. Estou falando do livro de Obadias. Se você não sabia, agora você sabe que tem um livro na Bíblia com esse nome, Obadias. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, ali na recepção nós temos o pastor Júlio e a irmã Jô, que são do Ministério Boas-Vindas. Nós queremos presentear você com uma Bíblia. Então, na saída do culto, passe lá. Se você veio com alguém aqui da igreja, pede para o irmão levar você lá, que você vai receber uma Bíblia de presente lá, ali na recepção. Obadias, como a gente disse, é apenas um capítulo, e a gente vai ler o capítulo todo de Obadias, né? Deixa eu achar aqui também. É bem fácil de achar, irmãos. Hoje à tarde, o diácono Leandro pregou no livro de Amós. Então você acha o livro de Amós, que é bem facinho de achar também, e aí você chega no livro de Obadias, né? Os irmãos riram porque Amós também não é um livro fácil de achar, mas tem aí na sua Bíblia, tá? Vamos lá. Amós, Obadias. Está antes de Jonas, tá bom, irmãos? Ele está escondidinho ali porque ele é um capítulo só. Então, se você achar o livro de Amós, achar o livro de Jonas, volta que você vai achar o livro de Obadias. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, ainda que a gente projete aqui o texto. É sempre bom você acompanhar, você que gosta de anotar, fique à vontade para anotar. Amém? Obadias, nós vamos ler o capítulo todo, ou ao menos até o versículo 14. Depois finalizamos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderia me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem, ou os assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhe bastasse? Se fosse até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos, todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom, e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da sua angústia. Até aqui, por enquanto. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.
Paizinho querido, nós lemos a Tua palavra, nós cantamos muitas canções aqui essa noite, mas nós pedimos que Teu Espírito Santo continue falando conosco, Pai, através de tudo que foi lido aqui. E mais do que informações, ó Deus, que essa palavra venha e traga transformação para nós, que a gente possa ouvir e que a gente possa atender a tudo aquilo que o Senhor vai falar com cada um de nós. Cada um de nós precisa dessa palavra que vai ser falado aqui, Senhor Deus. O Senhor já começou falando ao meu coração e eu sei que nós precisamos desse quebrantamento. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Pai, do mais jovem ao mais ancião, desperta cada um de nós. Pai, não permita que agora nenhuma distração, não permita que agora nada roube a nossa atenção, nosso desejo de ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Fala também com os irmãos que estão nos acompanhando pela live, depois aqueles que vão assistir em outro tempo, essa mensagem também, continua falando, porque a Tua palavra é viva. No nome de Jesus, amém. Como eu disse, o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele é conhecido como um dos profetas menores. Eles são chamados assim não porque suas mensagens sejam menos importantes que os demais profetas, apenas porque seus escritos, suas profecias são de menor volume. Quando você olha, por exemplo, para o livro de Isaías, que tem vários capítulos, Ezequiel, Jeremias, esses são conhecidos como profetas maiores. Aí você vai para o livro de Obadias, que tem um capítulo apenas, Amós, que são poucos capítulos. Então, esses profetas foram classificados assim como profetas menores, não pela importância das suas mensagens, mas pela quantidade de profecia que foi produzida. E Obadias é um capítulo apenas. E como eu disse, embora seja um capítulo apenas, a sua mensagem é extremamente atual. E ainda que a profecia seja endereçada a um povo em específico, com certeza nós podemos tirar lições e podemos aprender com essa palavra. A quem ou para quem Obadias foi ordenado por Deus a escrever? Como você prestou atenção, ele foi ordenado por Deus a escrever para o povo edomita ou para Edom. Quem é o povo edomita? O povo edomita, eles são os descendentes de Esaú. Ali adiante, você deve ter percebido que na nossa leitura, por exemplo, no versículo 6 ali já diz, como foram saqueados os bens de Esaú. Depois ali no verso de número 9 também fala, ficarão apavorados para que do monte de Esaú. Então, para quem que Obadias está escrevendo naqueles dias? Para os edomitas. Os edomitas são os descendentes de Esaú. Você sabe muito bem que no passado houve um homem chamado Isaque, que era filho de Abraão, e esse Isaque teve 2 filhos. Quem foram os 2 filhos dele? Jacó e Esaú. Do Jacó descendeu as tribos de Israel, o povo de Israel, os judeus. E de Esaú, então, sai o povo edomita. Esaú, ali na história, a Bíblia diz que ele tinha o seu corpo ali coberto de pelos, aquela coisa toda. Então, o povo edomita é a descendência de Esaú e o povo judeu é a descendência de Jacó. E o que o Obadias está dizendo aqui para o povo edomita? Ele está trazendo uma mensagem de juízo, uma mensagem extremamente dura. Se você prestou atenção, ele está dizendo assim, que eles serão destruídos, que eles serão exterminados, da mesma maneira que eles pecaram, que eles agiram contra os irmãos deles, o Senhor fará com eles, que aquilo que eles semearam, agora eles vão colher. Essa era uma mensagem de juízo que o Senhor estava mandando para este povo. Por que o Senhor estava mandando essa mensagem tão dura a este povo? Porque este povo, por muitos anos, fez guerra com os seus irmãos, com o povo judeu. Essa guerra ela começa há muitos anos atrás. Essa guerra começa no ventre. Quem conhece um pouquinho da história vai lembrar, e você com certeza conhece, lá no capítulo 25, 26 de Gênesis, você tem lá a história de Isaac, que ele se casa com Rebeca, e aí a Rebeca não podia ter filhos, e aí, de repente, eles vão oram durante 20 anos, até que o Senhor responde à oração, e Rebeca fica grávida,
E aí começa um movimento no ventre de Rebeca muito forte, e ela então consulta a Deus. Eu acho tão bonito que aquele casal, tudo que eles vão fazer, eles oram a Deus, eles buscam a direção do Senhor. Eles consultam ao Senhor, eles buscam a direção de Deus. E a Rebeca diz: Senhor, o que está acontecendo aqui no meu ventre? Está tendo uma movimentação diferente aqui, uma movimentação esquisita aqui no meu ventre. E o Senhor, vamos abrir o texto lá, irmãos, para não ficar, né, nas minhas palavras. Se você estiver aí com a Bíblia, vamos lá em Gênesis capítulo 25, isso, Gênesis 25. Né? O Senhor vai responder para ela o que está acontecendo, né, no ventre dela. Ali no capítulo 25, ela diz, né, os filhos lutavam no ventre dela. Então, versículo 22, capítulo 25, verso 22. Por isso ela diz: o que está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. Olha que interessante. 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. 2 nações. Um povo será mais forte que o outro. E aí o Senhor já dá um decreto. O Senhor diz assim: o mais velho servirá ao mais moço. Naquela época, a cultura da época era da seguinte forma: o mais moço servia o mais velho. Essa era a lei. Quem vinha primeiro tinha direitos, né? Então, os mais velhos tinham direitos sobre os mais moços. Mas Deus estava mudando essa lei. Essa era uma lei dos homens e Deus tem autoridade sobre isso. Nesse caso aqui, o Senhor disse assim para Isaac e para Rebeca: olha, no caso de vocês, o mais velho vai ser servo do mais moço. E vocês têm que ensinar isso desde pequenininho. Na hora que essas crianças nascerem, vocês vão ensinar para o que vier primeiro. Olha, você vai ser servo do seu irmão. Meu irmão, veja bem, quando Deus diz assim, olha, que você vai ser servo do seu irmão, se você está dentro da vontade de Deus, não importa. O Senhor ia abençoar da mesma forma a vida de Esaú. Então, observe que o plano de Deus tem que ser cumprido. E aí, né, eu acredito que Rebeca e Isaac entenderam, e o texto diz: cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Ou seja, observe, essa guerra entre os judeus e os edomitas, ela começou lá no ventre, essa confusão, né? E aí, isso vai se estendendo. Quando nascem as crianças, no verso 26, diz assim: depois nasceu os irmãos, o irmão com a mão segurava o calcanhar de Esaú, né? Então nasceu primeiro o Esaú, e o Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, querendo sair na frente, ali uma disputa, uma competição para ver quem que nascia primeiro, né? Mas o Esaú nasceu primeiro. Então, os pais sabiam que esse que nasceu primeiro vai ser servo do outro. É pronto, é lei de Deus, não se discute. Só que aí, irmão, tem um problema sério. Quando nós começamos a ignorar os decretos de Deus, a nossa família começa a entrar em decadência. Quando nós começamos a ignorar os decretos de Deus, a palavra do Senhor, a gente começa a criar uma confusão dentro do nosso lar e na nossa vida. E é exatamente isso que Rebeca e Isaac vão fazer. Aquele casal que orava a Deus, aquele casal que orou a Deus para ter um filho, aquele casal que quando o ventre começou a ter movimentação estranha, orou ao Senhor. Agora que os filhos nasceram, eles não oram mais, eles começam a decidir as coisas por conta própria. E mais, eles não falam para esses filhos sobre esse decreto de Deus. E eles deviam, desde pequenininho, ir ensinando esses filhos, dizendo assim: Esaú, é o seguinte, há uma palavra do Senhor dizendo que você vai ser servo do seu irmão. Mas, meu filho, veja bem, se você está dentro da vontade de Deus, está tudo certo, o Senhor vai cuidar de você, você vai ser uma grande nação. Você acha mesmo que se tivesse sido ensinado isso para o Esaú desde pequenininho, né, se isso tivesse sido ensinado para Esaú, se tivesse sido ensinado por Jacó, as coisas não iriam, né, as coisas não iam ganhar um contorno diferente? Qual que foi o problema, então? O problema é que a mãe gostava mais de um filho e o pai gostava mais de outro. E a gente está falando de gente conhecedor de Deus aqui. Gente que orava a Deus e Deus respondia. Olha o que diz o texto bíblico, no versículo 28 ainda do capítulo 25. Isaac amava Esaú, porque saboreava a sua caça. O Esaú era um baita de um caçador, aquela coisa toda. Rebeca, porém, amava
Jacó. Eu não sei, irmãos, eu tenho a sensação assim, que começou a haver um problema entre o casal. E aí, para fazer picuinha um para o outro, você gosta desse, então eu gosto daquele. Que é um problema. E veja, essa divisão entre o casal também faz com que surja uma cisão entre os filhos. O Esaú percebe que a sua mãe não gosta muito dele, gosta mais do Jacó. O Jacó percebe que o pai dele não gosta muito dele, gosta mais do Esaú. Então, cada um fica lá com o seu qualé. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que tem filhos, vigia. Às vezes a gente fala assim, mas isso não vai acontecer comigo. Vigia. Presta atenção na maneira com que você trata todo mundo. Tem que ser imparcial. Porque isso pode gerar problemas que vão se arrastando, como a gente está vendo aqui. Esse problema, essa guerra entre os judeus e os edomitas começa aqui, quando eles decidem desobedecer à ordem de Deus, quando Isaac e Rebeca decidem não seguir a orientação do Senhor, e quando esses rapazes começam a agir por conta própria. Então eles começam a se odiar. E aí tem um episódio, que vocês lembram muito bem. Um dia o Esaú chega do mato, cansado, e o Jacó é bem caseiro, aquela coisa toda. O Jacó está lá cozinhando um guisado, bem cheiroso. O Esaú chega bem cansado. E aí ele diz assim, o que você está cozinhando aí? É um guisado. Aí o Esaú fala assim, então me dá um pouco. Meu irmão, pense bem. Um irmão dizer para o outro assim, se você me vender o teu direito de primogenitura, eu te dou um pouco de comida. Olha para isso. Irmãos, vendendo comida. E a gente está falando de gente que não conhece a Deus? Não, a gente está falando de gente criado por pais que conheciam a Deus. A gente às vezes se surpreende com famílias que são conhecedoras da palavra de Deus, mas que os filhos começam a fazer coisas. E às vezes pela falta de exemplo até mesmo dos pais. Porque nessa altura do campeonato aqui, a Rebeca já escuta a conversa atrás da porta, Já há uma cisão ali entre o Isaac e a Rebeca. As coisas já estão ruins dentro daquela casa. A preferência pelos filhos está escancarada. Aí um irmão chega cansado da lida, do trabalho. Não, meu irmão, senta aqui, eu vou fazer comida para você, vamos comer junto aqui. Não, eu só te dou se você me der o teu direito de primogenitura. Na verdade, esse direito já era de Jacó. Só que os pais não falaram isso para o Jacó, nem falaram isso para Esaú. Observe que, por ele estar tentando negociar isso, é porque a gente percebe que esses pais nunca falaram isso para eles. Esses pais não seguiram a orientação de Deus. Esses pais não foram fiéis ao que Deus mandou fazer. Por isso, muito cuidado, meus irmãos. Quando nós não seguimos as orientações de Deus, nós vamos começar a colher frutos amargos. Frutos amargos. E é isso que Isaac e Rebeca vão começar a colher. E aí, então, o Esaú fala assim, para que me serve esse negócio de primogenitura? Pode pegar para você. Me dá logo aí esse guisado. E aí ele come, e o Jacó fala, agora então eu tenho o direito de primogenitura. E mesmo assim, você sabe da história, a Rebeca, o Isaac está velho, aquela coisa toda, aí ele fala assim, chama o Esaú e fala, Esaú, vai lá, mata uma caça saborosa para mim, e aí depois vem, prepara a caça, que aí depois que você trouxer a caça, outro pai interesseiro, que só abençoa o filho se o filho der alguma coisa para ele. Onde se viu essas coisas, irmão? É tudo gente estragada mesmo pelo pecado. É uma casa estragada pelo pecado. É uma casa que não tem mais oração como tinha antes. É uma casa que não soube agir diante da bênção que Deus deu para eles. Perceba que antes de não ter a bênção, que eram os filhos, esse casal orava junto, buscava o Senhor junto. Agora que tem a bênção, que é assim que o crente fala, eu estou atrás de uma bênção. A hora que recebe a bênção, aí não ora mais, aí decide o que faz com a bênção, o que bem entende, Aí o Isaac fala, vai lá, meu filho, caça, e aí eu te abençoo. Como assim? Todo mundo interesseiro nessa casa. E por trás da porta está a Rebeca escutando a conversa. Conversa do marido com o outro filho. E aí ela vai e fala, Jacó, o teu pai vai abençoar teu irmão. Faz o seguinte, vamos vestir você com a roupa do teu irmão,
Aí o Jacó, ele não diz assim: mãe, está errado isso, mãe, eu não posso fazer isso, imagina como é que eu vou me passar. Ele só diz assim: e se eu for descoberto? Então observe que o Jacó, ele não está preocupado se está certo ou está errado, ele só tem medo de ser descoberto. Né? E aí você conhece a história. A Rebeca vai lá, põe roupa do Esaú, aquela coisa toda. Aí o Jacó, ela prepara lá a caça, aí o Jacó vem com um pratinho de comida, fala. Aí o Isaac dá uma de quem não sabe: a voz é de Jacó, deixa eu apalpar você, meu filho, aquela coisa toda. Aí o Esaú chega com a caça, faz a caça. Olha essa mãe, vê o filho vindo do mato com a caça, preparar a caça. Gente, está tudo errado. Essa mãe é mãe de Esaú também. Ela vê o filho preparar, ela vê o filho levar para o pai. Daí quando o filho leva para o pai diz assim: ah, meu filho. Eu imagino que ele falou: ai, meu filho, eu já abençoei agora o teu irmão, que ele veio aqui e se passou por você. Ele, fingiu que era você e eu agora abençoei ele. E aí a Bíblia diz assim que o Esaú chora. Quando eu leio essa parte, me dá uma tristeza, irmãos, de ver isso acontecendo dentro de uma família que tinha tudo para viver milagres extraordinários. E eu oro dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha família, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos. Porque a gente tem tudo para viver milagres extraordinários, mas às vezes a gente vai quebrando os princípios da palavra de Deus e as coisas começam a dar tudo errado. Essa família tinha tudo, irmãos, para viver os maiores milagres de Deus na vida deles. Eles começaram a viver milagres extraordinários. Deus falava com Isaac, Deus revelava-se para Isaac, Deus era com Isaac, onde Isaac cavava, dava água. Deus deu promessas para aquela família, mas agora essa família é uma família que trama, que engana. Um filho engana o outro. E aí olha só, lá no capítulo 27, versículo 41, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo, olha o que o Esaú vai dizer: os dias de luto por meu pai se aproximam, ou seja, ele vai morrer logo. Então eu matarei o meu irmão Jacó. É um irmão falando do outro aqui. O Esaú está prometendo de matar o próprio irmão. Por causa de uma confusão que começou lá no ventre. E por causa da inabilidade de pais que não souberam sentar com esses filhos e resolver as coisas. De gente que não pôde, está errado, não está fazendo certo. Não é assim que se resolve as coisas. Esse ódio foi aumentando, essa ira foi aumentando. E o orgulho tanto de Jacó, o orgulho tanto de Esaú, só foi aumentando. As pessoas pensando que podiam manipular uns aos outros, que podem manipular a ordem de Deus. E aí o Esaú diz: eu vou matar o Jacó. E aí você conhece a história. A Rebeca diz para o Jacó: foge, vai embora. O Jacó vai embora. Naquele dia, irmãos, é interessante porque naquele dia a Rebeca ela fica sem nenhum dos filhos, porque o Esaú também vai embora de casa. Ele casa com uma mulher pagã, e dali surge então o povo edomita. E o Jacó vai embora, para morar lá com seu tio Labão. E ela fala no final da história: estou aborrecida da vida, lá no verso 46. Então observe, essa família tinha tudo para viver os milagres mais extraordinários, mas porque eles começaram a tramar, porque eles começaram a sair fora dos planos de Deus, eles começaram a colher. E aí passam-se 20 anos mais ou menos. O Jacó tem que voltar. E ele tem que encontrar o irmão dele. Lá no capítulo 33 de Gênesis, tem um encontro entre esses dois irmãos. E quando a gente lê o capítulo 33, a gente tem a impressão que eles se perdoaram. Quando a gente lê lá, é bem bonito o encontro deles, O capítulo 33 fala, que quando eles se viram, o Jacó vinha morrendo de medo, de encontrar o irmão. E aí no verso 4 do capítulo 33 diz assim: então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele, o beijou e choraram. Depois de 20 anos, choraram. E dá a impressão que eles tinham se perdoado.
Só que aí o Esaú fala assim: meu irmão, vamos comigo, vamos seguir comigo. O Jacó diz: não, eu não quero seguir com você. Vá você, eu vou aqui. E cada um vai para um lado de novo. E aí a gente vai lendo a história desses irmãos que pareciam ter se perdoado, que parecia estar tudo certo. Já viu gente que diz assim: eu perdoo, mas não quero ver a cara dele? Eu conheço gente assim. Eu perdoo, mas não quero conviver. Se ele entra por uma porta, eu saio pela janela. Eu perdoo, mas eu não quero estar no mesmo ambiente que ela está, que ele está. Era mais ou menos assim que Jacó e Esaú estavam. E isso traz desdobramentos, irmãos, para as nossas vidas. Porque esses camaradas morrem e a raiva de um pelo outro permanece entre os seus descendentes. Entre os seus descendentes. A raiva de um pelo outro não morreu com eles. Quer ver? Quando o povo de Israel sai do Egito, aí Moisés está chegando perto da terra dos edomitas. Aí ele diz assim, o Moisés manda lá uma carta para o rei, está lá em Números 20, verso 14, Tati. Moisés fala assim: olha, estou mandando aqui um pedido, deixa a gente passar pelo meio da terra de vocês, porque senão a gente vai ter que dar uma volta muito grande. A gente vai ter que dar uma volta muito grande, então deixa a gente passar. A gente só vai passar, não vamos beber nem água, não vamos comer uma fruta das árvores de vocês, nada. Aí você pensa, eles são co-irmãos, né? Já se perdoaram. Aí o rei edomita diz assim: se vocês botar os pés aqui, se vocês entrarem aqui, o que vocês vão encontrar é guerra. Ou seja, Esaú já tinha morrido, Jacó já tinha morrido, né? Mas a raiva dos edomitas pelo povo de Israel não tinha morrido. De alguma maneira aquela ira tinha ficado no coração deles. E eles disseram: não, a gente não tolera esse povo não. A gente não se dá com esse povo não. E Moisés falou: não, mas a gente só vai passar. Não, se vocês pisarem aqui, a gente vai pegar vocês. E aí então o povo de Israel precisa dar uma volta enorme. E o Senhor diz: não façam guerra com eles. Eles são seus irmãos. E o povo de Israel respeita. Aí, irmãos, quando Judá é invadida pela Babilônia, olha só, Judá foi invadida pela Babilônia. Sabe o que o povo edomita fez? Ajudou a Babilônia a atacar o povo de Israel. A gente acabou de ler ali, né? Eu vou pedir para você abrir de novo lá em Obadias. Olha só, o verso 12 de Obadias. Você não devia ter olhado com prazer para o dia da calamidade do seu irmão. Então, quando o povo de Israel foi atacado pelo povo babilônio, os edomitas olharam com prazer, como quem diz: bem feito. Até que enfim estão pagando pelo que fizeram. Sentiram alegria pela destruição. Aí no verso diz ali, né? No dia da sua ruína, você não devia ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Verso 13, você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal. Você não devia ter posto as mãos nos seus bens. Eles entraram na cidade de Judá, eles roubaram os bens de Judá, eles ajudaram a destruir Judá. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapavam. O povo que conseguia escapar de Judá, o povo edomita ia lá e atacava. Lembra que eu preguei aqui semana passada que 3 reinos atacaram Josafá? Pois é, um dos exércitos, né, que era o exército de Seir, o exército de Seir são os edomitas. Então, eles de vez em quando atacavam Israel. Então observe, passaram-se muitos anos, mas aquela desavença que começou lá no passado entre 2 irmãos, se arrastou por milhares de anos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, irmão, cuidado com essas raízes de amargura que está aí no meu e no seu coração, que às vezes a gente pensa assim: não, está tudo bem, é só eu não preciso lidar com... Não, você precisa. Você precisa confessar isso daí, você precisa abandonar isso daí, você precisa pedir perdão por isso aí.
Porque não tem como, meu irmão, se nós servimos a Deus, Deus é um Deus de perdão. Na oração que Jesus ensinou, Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, como? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quando Ele fala sobre perdão, Ele diz: tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo aquilo que é desligado na terra também é desligado no céu. Ou seja, meu irmão, se a gente está ruim com alguém aqui na terra, está ruim lá no céu. Se teu coração está cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de raiva contra alguém, como é que você chega na presença do Pai? E como, ó Deus, ó Pai, e o teu pai fala: mas como assim, meu filho? Está com raiva do teu irmão, está desejando o mal para o teu irmão, e simplesmente não confessa isso. E sabe por que a gente não confessa? Sabe qual era o problema dos edomitas? O versículo 3 nos diz: o orgulho do seu coração o enganou. O problema do povo edomita era o orgulho. Eles eram tão orgulhosos que eles achavam que o povo de Israel não merecia o perdão, que eles mereciam ser atacados, que eles mereciam ser destruídos. E a gente às vezes age assim. A gente só enxerga a nossa dor, a gente só enxerga a nossa razão, a gente acha que o outro está errado, que o outro, né? Meu irmão, e a gente vai carregando essa culpa nossa, a culpa do outro junto. Então cuidado com esse orgulho. Provérbios 16, verso 5, ali se eu não me engano, a Bíblia diz assim que Deus detesta, Deus odeia o orgulhoso. Meu irmão, olha, para Deus odiar alguém, ou um tipo de comportamento, Deus odeia o orgulhoso. Aquele que é orgulhoso, olha ali, ó. E não ficará impune. Então, meu irmão, mas eu não consigo perdoar. Mas eu não consigo. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Mombino cantou: quebra o meu orgulho. A gente tem que pedir isso para o Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Meu irmão, não permita que isso fique no seu coração. Talvez Esaú e Jacó não tinham noção de que isso ia se desdobrar para as suas gerações vindouras. Talvez se eles tivessem noção de que isso ia acontecer com as gerações que viriam depois, eles tinham resolvido isso de uma maneira diferente. Então nós estamos tendo a oportunidade, de resolvermos de forma diferente, para que quem vem depois de nós não amargue as nossas amarguras. Então, meu irmão, minha irmã, se há alguma amargura no seu coração, não deixa isso para depois. Sabe o que é interessante? Que essa guerra ela vai se alastrando entre esse povo, né, e o povo de Israel. E o Senhor falou que ia destruir mesmo, né, esse povo. Olha só lá no verso 15, ele diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como você fez, beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Você sabe que esse povo desapareceu da face da terra. Os últimos descendentes dos edomitas, adivinha quem eram? Os Herodes. Os Herodes que a Bíblia registra, eles eram descendentes dos edomitas. E interessante que os Herodes, todos eles perseguiram Jesus ou os profetas, né? Herodes perseguiu Jesus ainda bebê, depois teve lá o outro Herodes que cortou a cabeça de João Batista, teve aquele que mandou prender Tiago, né? Mas foi justamente isso que aconteceu. Depois da morte desses Herodes, esse povo foi totalmente exterminado. Por quê? Porque não se arrependeram, porque não se voltaram para o Senhor. Meu irmão, não deixa nenhuma raiz de amargura estragar a sua comunhão com o Senhor. Isso é tão sério, que Jesus disse assim, lá em Mateus 5, 24, se eu não me engano. Ele diz assim, não é 24, mas é Mateus 5, lá para o finalzinho. Ele diz assim: se você vem na presença do Senhor trazer a sua oferta, e aí você chega lá e você se lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta do ladinho, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, depois você vem e oferece a tua oferta. Não oferece oferta de coração sujo, não. Não ofereça oferta de coração sujo.
irmão, Deus está falando conosco essa noite. Eu vou chamar o Bino para a gente cantar de novo aquela canção, Bino, vamos lá? Porque quando a gente canta, às vezes a gente, né, consegue expressar melhor. O pessoal do louvor pode vir auxiliar aqui, né? E a gente vai cantar quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar. Vamos pedir que o Senhor quebre o nosso orgulho, irmão. Se você essa noite está aqui e você está com raiva de alguém, está triste com alguém, peça para o Senhor te dar um coração humilde, disposto a perdoar, liberar perdão, pedir perdão. Pastor, mas se a outra pessoa não aceitar, você fez sua parte, meu irmão. Você foi lá, você buscou, você fez sua parte. E é sobre isso. Então vamos ficar de pé? Que não seja apenas uma canção decorada, mas que seja algo que venha do seu coração. Se você assim quiser, diante de tudo que nós ouvimos aqui essa noite. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, o teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer
águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do seu poder. Senhor, não há nada mais que nós precisamos pedir essa noite a não ser isso, Senhor. Quebra, Senhor Deus, toda raiz de orgulho que possa haver em nós, de altivez. Ó Senhor, que nós possamos receber, Pai, de Ti, toda a humildade que o Senhor tem, porque mesmo o Senhor sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas esvaziou-se da sua glória para estar conosco aqui, Senhor Deus, assumindo a forma de servo. Pai, nos ensina a sermos servos uns dos outros. Pai, eu oro nessa noite por esta igreja, eu oro pelas famílias. Quebra, Senhor, toda a raiz de amargura que um dia surgiu nas nossas casas. Quebra, Senhor. Pai, um dia palavras foram ditas, ações foram feitas, nós permitimos a Deus que a nossa carne assumisse o controle, o nosso emocional assumisse o controle, não vigiamos, não oramos, não fomos guiados pelo Senhor, e isso trouxe consequência, machucamos pessoas, fomos machucados por pessoas, mas reconhecemos, ó Deus, que precisamos liberar perdão, precisamos pedir perdão. Por isso, no nome de Jesus, essa noite, quebra o nosso orgulho, Senhor Deus, para que não mais arrastemos as correntes deste pecado, para que o inimigo não tenha mais do que nos acusar, para que o inimigo não possa usar isso contra nós, ou ainda pior, Senhor, ainda pior, não venhamos a sofrer o juízo das Tuas mãos, porque a Tua palavra diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O Senhor tem nos dado chance para nos arrependermos, o Senhor tem nos orientado, Senhor, o Senhor tem nos exortado, mas o dia do Senhor se aproxima. Pai, não permita que nós façamos como Isaac e Rebeca, que mesmo conhecendo a Tua palavra, que mesmo sendo conhecedores da Tua palavra, ignoraram os Teus mandamentos, ignoraram a Tua lei, fizeram o que bem entendiam e colheram, Senhor Deus, os frutos, viram a sua família se dividindo, viram seu casamento se destruindo, viram os seus filhos se afastando, um jurando o outro de morte. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite pelas famílias que aqui estão. Vai repreendendo, Senhor Deus, do nosso meio tudo isso. Dá sabedoria para nós pais, como conduzir os nossos filhos, para que nós possamos ensiná-los o Teu amor, através do exemplo, Senhor. Não apenas com palavras, mas que eles possam ver em nós o Teu amor. E quando nós precisarmos corrigi-los, como nós ouvimos nessa tarde, que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama, que quando nós precisarmos corrigi-los, corrigir o curso da caminhada, que haja autoridade e sabedoria em nós para o fazer, Senhor. Que nós não deixemos que as nossas preferências, que os nossos achismos assumam o controle, mas que nós possamos agir pela Tua palavra. Oh Pai querido, em nome de Jesus, dá sabedoria para os pais, dá sabedoria para as mães, quebranta o coração dos filhos, que haja, Senhor Deus, arrependimento. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite assim. Vai limpando o nosso coração contra toda e qualquer raiz de amargura, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra não volte vazia, Senhor Deus, e só o Teu Espírito Santo pode fazer essa obra em nós. Pai, que nós não venhamos a colher os frutos
deste plantio que estamos fazendo, mas que nós possamos decidir plantar novas sementes, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, oramos e pedimos e agradecemos. Nós pedimos, ó Deus, assim, que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado, deseje uma boa semana. Que bom que você veio. Nos encontramos aqui na próxima quarta-feira, às 19h30. Que Deus abençoe.